mas é com muita alegria que nós recebemos novos membros na nossa igreja. E eu quero chamar aqui, por gentileza, o Klinger Rodrigues e a sua esposa Daniele de Melo e a sua filhinha. A família toda do nosso irmão, pode acompanhá-lo. A Marielle de Moura. Marielle é filha do nosso irmão Cícero. Cadê a Marielle? Vem cá, Marielle. José Cláudio Bezerra. Catiana. Arthur, por gentileza, pode vir. Amém. Nós iríamos receber mais 2 famílias, mas devido a um problema de saúde, eles não puderam vir, vai ficar para um momento oportuno. Quero chamar a irmã Laura, que está retornando à membresia da Quarta Igreja, e pasmem, também chamo para recebê-la como membro da igreja, a irmã Anaías Gomes Dantas. O conselho já está aqui, o pastor Wallace vai estar ministrando. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Como já foi dito pelo pastor, a tristeza por membros que vão, mas sabendo que eles serão frutíferos também nas suas respectivas comunidades. Mas essa é a vida da igreja. A igreja é um organismo vivo. E aqui estamos recebendo novos irmãos. Tivemos esses irmãos já arguidos pelo conselho, e aqui eles estão para diante da igreja, diante de Deus, tornar pública a sua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. E alguns que serão apresentados apenas, outros farão profissão de fé, outros serão profissão de fé e batizados. E dizer para a igreja como é alegre, feliz, prazeroso para nós, conselho, podermos ouvir a história que está por trás de cada um desses irmãos. Eu quero falar de Marielle, que com apenas 16 anos, encara um conselho ali com 10 homens e dá uma declaração da sua fé e da sua vocação que nos deixou emocionados. E nós queremos motivar aos pais, as famílias, a continuar instruindo o seu filho no caminho do Senhor, que na hora certa e no tempo do Senhor, o fruto será colhido. Marielle foi batizada na infância, e como pais que batizam na infância, eles prometem trazer para a igreja, ensinar, ler com eles a Bíblia, orar com eles, e agora, aos seus 16 anos, convidar Cícero e Solange Moura, e Mainara também, que é a próxima, venha, você não vai fugir não. Então agora, a chegar aos 16 anos, ela assumiu essa responsabilidade de professar publicamente a sua fé e de se tornar membro comungante da igreja. Esteve no último mês viajando para Manaus, sozinha, para participar de um instituto missionário e aflorar a sua vocação. Passou 5 dias lá no meio dos índios, andou de barco, andou de voadeira, foi lá nas asas do socorro, e isso só fez aflorar a sua vocação. Então, vou começar por Marielle. Vem aqui à frente, por favor, Marielle. Você teve a bênção de ter sido batizada na infância, de ser inserida na aliança com o Senhor através do batismo na infância. Agora que você, com posse da razão, fez o discipulado, foi ao conselho, para aqui fazer a sua pública profissão de fé, eu quero lhe perguntar, você crê que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o seu único e suficiente Salvador? Você ainda crê, Marielle, que a palavra de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento consta como a nossa única regra de fé e prática? Você promete, Marielle, que estará submissa às autoridades dessa igreja, ao exercício da disciplina quando necessário for, à doutrina dessa igreja, e respeitará esses oficiais enquanto eles estiverem submissos à palavra de Deus? Muito bem. Vamos orar pela vida da Marielle. Pai, nós te louvamos e te bendizemos.
Te agradecemos pelo maior de todos os milagres, o milagre da salvação. E assim como a tua serva, nesta manhã, diante do Senhor e diante dessa igreja, ela torna pública a sua fé em Cristo Jesus. Que o Senhor a encha da tua graça, que o Senhor a encha com o teu Espírito Santo, que ela continue a ser frutífera, não só na igreja, mas no reino do Senhor, e que o Senhor possa levar a bom termo na vida da Marielle os planos do Senhor. A livre, aguarde, Senhor, de todo o mal, e abençoa a sua vida, abençoa a sua família, em nome de Jesus, amém. Aguarde, querido, que o pastor Edson depois vai dar a deixa da comunhão. Quem mais é profissão de fé? Profissão de fé e batismo, né? Daniele, você foi ouvida pelo conselho, deu provas da sua crença na pessoa bendita do Senhor Jesus, aquele ambiente particular, e agora diante de Deus e diante desta igreja que é a sua igreja, nós queremos fazer algumas perguntas. Primeira, se você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Sim. Também quero lhe perguntar se você crê que a Escritura Sagrada do Antigo Testamento e do Novo Testamento consta como a nossa única regra de fé e prática. Sim. Ainda, Daniele, você promete que será submissa às autoridades dessa igreja, os oficiais, pastores, presbíteros, diáconos, enquanto eles estiverem submissos à palavra de Deus. Prometo. E você também promete se sujeitar à disciplina da igreja quando necessária for, e à doutrina da igreja como ensino para a sua vida? Prometo. Sendo assim, Daniele, como um dos pastores dessa igreja e ministro do Evangelho, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja concorda dizendo: amém. Pai, nós rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida da Daniele, sobre a sua família, sobre a sua história, sobre esta salvação que ela adquiriu pela graça, como ela mesma confessou ontem diante do conselho, e que assim ela seja uma crente frutífera, uma vida cheia do teu Espírito Santo, que ela continue dando um bom testemunho para a glória do Senhor. Tu és o Deus maravilhoso, que muda a história, que recomeça a história, que faz todas as coisas novas na pessoa do Senhor Jesus. Abençoa Daniele, abençoa a sua família, em nome de Jesus. Amém. Com sua fé publicada, membro da igreja, agora você pode apresentar pelo batismo a sua filha ao Senhor, para que ela também entre na aliança com o Senhor por meio do batismo infantil. É do vosso querer, Daniele? Sim ou não? Muito bem. Eu estou perguntando de novo, porque é para a igreja ouvir, porque você já falou isso ontem lá no conselho. E, diante disso, nós da igreja presbiteriana não simplesmente apresentamos nossos filhos ao Senhor, mas nós nos comprometemos. Então, você promete que trará sua filha para a igreja enquanto isso estiver no seu domínio, no seu poder. Você promete que envidará esforços para que ela aprenda a ler, para que ela possa ler as Escrituras Sagradas. Você promete orar com ela. Você promete trazê-la para a igreja. Você promete orar por ela. E você promete, acima de tudo, ser um exemplo para a vida dela. Ok. Sendo assim, nós iremos batizar. A Camila é Camila. Marina. Quantos aninhos, Marina? Que 9 aninhos. Coisa linda. Assim, Marina, ovelhinha do rebanho do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja concorda dizendo: amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta atitude preciosa, quando Marina está sendo batizada, apresentada ao Senhor, entrando neste pacto, Pai, e sua mãe, Pai amado, estará educando, ensinando, trazendo para a igreja, sendo exemplo para ela, Pai, e que a palavra do Senhor frutifique na vida da Marina, e que no tempo certo do Senhor, ela possa aqui professar a sua fé em Cristo Jesus. Guarda ela de todo mal, dê um bom futuro para a Marina. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos também aqui o irmão Klinger, que está sendo apresentado como novo membro da quarta igreja.
ele, batizado desde a infância, presbiteriano desde a infância, de família presbiteriana, agora foi assumido pela Quarta Igreja como membro da Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. A igreja promete que estará orando por essa família. Diga amém. Amém. Deus abençoe. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos Cláudio e Catiane e Arthur, seu filho, servo do Deus Altíssimo, que nesta manhã também nos dá a alegria de professar publicamente a sua fé. Ele também, à semelhança da Marielle e de tantos outros, também teve o privilégio de seus pais um dia entrarem em um pacto solene com o Senhor, confessando também pertencerem ao Senhor, eles e a sua família, a sua descendência, e o batizaram quando criança. E agora, pela fidelidade do Senhor, ele também vem professar publicamente a sua fé, e é uma grande alegria para nós, viu, Arthur? Ficamos muito felizes por isso. Eu gostaria de fazer-lhes algumas perguntas também, para que você possa confirmar diante da igreja a sua fé no Senhor. Arthur, você crê no único Deus vivo e verdadeiro, e subsiste em 3 pessoas distintas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito? Você também aceita esse Deus Pai como seu Pai, e ao Deus Filho, Jesus Cristo, como seu único suficiente Senhor e Salvador, e ao Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, como seu Consolador e Santificador, seu e da igreja? Você o recebe assim, você confessa isto? Sim, confesso. Você crê nas Escrituras Sagradas, do Novo e do Antigo Testamento, como única regra de fé e prática dada por Deus para a igreja, para que ela caminhe em santidade nos caminhos do Senhor? Sim. Você também confirma que se submeterá às autoridades constituídas por Deus nesta igreja, enquanto elas se submeterem às Escrituras Sagradas, no zelo, no cuidado para com a sua vida, quando disciplinar, se for necessário assim acontecer? Sim. Então, meu irmão, a palavra de Deus diz que se com a nossa boca nós confessarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e com o nosso coração nós crermos para a justiça, o homem é salvo. Então nós nos alegramos com essa graça do Senhor, esse amor de Deus que chegou até a sua vida e o tornou uma nova criatura e o fez um filho de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar pela vida do nosso irmão. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela vida do Arthur. Obrigado por esta boa obra que o Senhor começou em sua vida e que sabemos que o Senhor há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor continue abençoando, que ele possa crescer dia após dia no conhecimento e na graça do Senhor. Que o Senhor firme os seus passos e que a cada dia ele ame mais e mais o Senhor. Que ele se submeta ao Senhor e às autoridades da igreja. Concede a graça necessária para que ele cumpra aqui os votos que fez diante do Senhor, para que ele dê o bom testemunho de Cristo durante toda a sua vida. Assim nós oramos gratos por ele e por sua família, pela vida do Cláudio, da Catiane, que agora podem dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor plenamente. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tua fidelidade. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Quero chamar a irmã Laura, a irmã Aninha, por gentileza, venham aqui. Nós apresentamos a nossa irmã Laura, novamente como membro da Quarta Igreja, Dona Aninha também, novamente, como membro da Quarta Igreja. É um prazer muito grande recebê-las, a todos os irmãos queridos. Como pastor dessa igreja, eu vos dou a destra da comunhão, sejam muito bem-vindos e recebemos como membros da Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Como é que nós recebemos? Queridos irmãos, nós também queremos apresentar os nossos irmãos Cláudio e Catiane, que já foram desta igreja, estiveram fora e agora estão voltando, nos dando a alegria de recebê-los também. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O pastor também os recebe em nome de Jesus. Podem ficar ali de lado, por gentileza, para receber os cumprimentos da igreja, ali de lado, por favor. E eu vou pedir que os irmãos, ao virem cumprimentar, comece aqui. E Gabi, fique em pé, por favor. Comece aqui, né, para não haver nenhum tumulto. Enquanto a equipe do louvor vai estar ministrando, os presbíteros e diáconos preparando para servir a ceia, vamos cumprimentar, dar as boas-vindas a esses queridos irmãos.